Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Eustáquio. Vocês devem acompanhar e conhecer, melhor, mais conhecido como professor Eustáquio, apresentando para vocês as unidades de ensino da disciplina semipresencial, que é a abordagem clínica psicodiagnóstico. E essa unidade que nós apresentaremos, uma síntese, é a unidade 3, e ela vem trazer aí o planejamento da avaliação psicológica e o uso de testes convalidados. A gente vem tratando sempre de avaliação psicológica paulatinamente para colocar vocês em contato com esse ferramental tão importante na vida do psicólogo, da psicóloga. O item 1 vem trazer aqui o planejamento como etapa central e ética da avaliação psicológica. Tudo bem? Primeiro, marco zero, planejamento é o único científico e ético da avaliação psicológica. Tem que ser científico e ético, né? Com o passar do tempo e a investigação, vocês verão o porquê disso. Definição da avaliação psicológica. É um processo de coleta e interpretação de informações que exige do profissional domínio de teorias e métodos reconhecidos pela ciência psicológica. Ok? Então, mais uma vez aqui deve citar o SATEPSI, que é o site responsável por avaliar, sugerir e fazer a verdadeira mensuração daqueles testes favoráveis, não favoráveis. Além de tudo, vocês devem ter o domínio de uso desse site. Natureza do planejamento transcende, né, a simples escolha de instrumentos. A natureza é um momento de reflexão crítica sobre a demanda e o conhecimento do psicólogo, da psicóloga, segundo aí Barroso, Scorsolini e Nascimento de 2017, a nossa base bibliográfica aqui, né? Então, uma reflexão crítica sobre a demanda, ou seja, o que está vindo para você, para que você possa fazer uma avaliação psicológica aí. Garantia de qualidade. Assegura que a avaliação se baseia em dados organizados e validados, não em julgamentos subjetivos ou injustificados, né? Então, tem que ter uma normatização desses dados e uma organização para que esses dados sejam válidos, né? Importância do questionamento inicial. 3 recomendações. Deve começar com a definição clara da pergunta norteadora a ser respondida, né, o que deveremos aí avaliar. O psicólogo deve definir o objetivo, o público-alvo e o contexto para, então, selecionar as ferramentas, né? Vale repetir, o objetivo, o público-alvo e o contexto para, então, selecionar as ferramentas. A falha compromete a validade ecológica e consequencial do processo. Então, muita atenção com relação a esse item. No segundo tema, o impacto do objetivo e contexto na escolha das técnicas. Então, observar a escolha das técnicas. Objetivo, o que focar? O que focar? Direciona a atenção para construtos específicos. Exemplo, diagnóstico diferencial, seleção de pessoal, avaliação de risco, etc., né? Contexto de trânsito foca em atenção e impulsividade, avaliação clínica e mecanismos de defesa. Aí uma questão da psicanálise, né? Mecanismos de defesa. Então, uma avaliação de como que a pessoa utiliza esses mecanismos, se utiliza os mesmos em uma diversidade de situações, né? Como que o funcionamento dessa pessoa que utiliza significativamente em sua vida os mecanismos de defesa. Contexto. Onde aplicar? Variáveis específicas do ambiente determinam as técnicas, né? Contexto educativo, por exemplo, focado no processo de ensino-aprendizagem, óbvio. Instrumentos devem avaliar metacognição para além da cognição, motivação para aprender e habilidades acadêmicas. Então, itens super importantes para você pensar em fazer uma avaliação psicológica num contexto educativo, né? Metacognição, motivação para aprender e habilidades acadêmicas. Porque no âmbito educacional, nem tudo nos motiva a aprender, né? Hoje, a gente pode acrescentar que os professores são verdadeiros
mestres aí do universo de inventar maneiras de atrair a atenção dos alunos, né? Porque motivação para aprender, habilidades acadêmicas, é uma diversidade de estímulos que nós temos hoje, século XXI. Portanto, a missão, digamos assim, de cada educador, transformador social, ela é um grande desafio, né? Contexto psicossocial nos CRAS e nos CREAS. Envolve garantia de direitos e proteção social, óbvio, né? Técnicas devem captar dinâmicas familiares e sociais, pode exigir adaptação para a população com baixa escolaridade, segundo aí os autores como Angeli e Nascimento de 2019. Então, captar dinâmicas familiares e sociais no contexto psicossocial desses ou dessas instituições, né? O CRAS e o CREAS. E a baixa escolaridade, ou seja, esses âmbitos foram idealizados exatamente para atender uma demanda aí social e bem significativa, filtrando aí, junto com a Unidade Básica de Saúde, vários eventos que seriam diretamente encaminhados aos hospitais. O público-alvo e a adequação dos instrumentos, né? Então nós temos aí um filtro essencial. A seleção deve considerar idade, nível de escolaridade, cultura e condição de saúde do avaliado. Então, alguns dados sociodemográficos aí. Adequação cultural e normativa. Instrumentos devem possuir normas e adaptações representativas da população brasileira. Aquela questão da amostra, né? Usar testes validados em outros países ou com normas desatualizadas é uma falha ética e técnica. Portanto, nós temos as condições brasileiras respeitando, né, a questão cultural, a questão de hábitos e costume, que também são levadas em consideração no caso de uma avaliação psicológica, ok? O ciclo vital. Instrumentos para avaliação infantil multi-informante devem ser sensíveis às diferentes fases do desenvolvimento cognitivo e emocional, exigindo técnicas lúdicas, ou seja, uma brincadeira, um desenho, fica mais tranquilo com relação ao ciclo vital para avaliação infantil, ok? Diversidade socioeconômica. É fundamental que os testes sejam culturalmente sensíveis, evitando viés em amostras padronizadas apenas em contextos urbanos de classe média, né? Então, temos que levar em consideração essa diversidade socioeconômicas. Me faz lembrar aqui o livro de Davidoff, Introdução à Psicologia, no qual ela traz ali várias questões sobre essa diversidade socioeconômica no Brasil, principalmente, né, as condições socioculturais, econômicas, políticas das pessoas, deve ser levado em consideração no caso de uma avaliação. Item 4, a escolha de testes convalidados e a qualidade psicométrica, né? Testes convalidados são o cerne, né, da avaliação psicológica baseada em evidências, instrumentos que passaram por rigoroso processo de construção e validação científica. Aí é a questão do Conselho Federal e do SATEPSI, o site responsável por indicações de aplicação de testes e avaliações psicológicas. Rigor psicométrico, né, garantias. Instrumentos padronizados fornecem resultados confiáveis, válidos e objetivos. Temos aqui uns itens importantes, evidências de validade, por exemplo. O teste médico se propõe a medir, exemplo, construto, critério, evidência de fidedignidade, confiabilidade. O teste produz resultados consistentes, exemplo, consistência interna, estabilidade temporal e, por fim, padronização e normas. Possui aí o teste procedimentos claros de aplicação, correção e dados normativos atualizados para comparação. Tudo isso é dito aí, exposto na regulamentação e no SATEPSI. A consulta ao Sistema de Avaliação de Teste Psicológico, SATEPSI, do Conselho Federal de Psicologia é obrigatória, viu, pessoal? Obrigatória. Somente testes aprovados que atestam a qualidade psicométrica
podem ser utilizados no Brasil. Quinto item, abordagem multimétodo e a triangulação de dados. Necessidade, a avaliação psicológica não deve se limitar a testes convalidados, a abordagem multimétodo é fundamental. Complementaridade de técnicas, o kit de avaliação. Então nós temos entrevistas, coleta de histórico e rapport, né? Observação clínica e o registro do comportamento não verbal e atitude durante a sessão, testes que fornecem aí os dados padronizados, quantitativos ou qualitativos, e o princípio de triangulação consiste em comparar e validar informações de diferentes fontes, teste, entrevista, observação, ok? Para construir uma interpretação robusta e fidedigna. A concordância entre as fontes aumenta a certeza das conclusões e a discordância exige maior aprofundamento. Temos também as implicações éticas e profissionais importantes, né? Capacitação profissional, ou seja, o requisito ético para o psicólogo ter conhecimento aprofundado sobre a teoria e a qualidade psicométrica dos instrumentos. A formação continuada é essencial, especializações, pós-graduações, mestrado, doutorado, né? Tomada de decisão e laudo, o processo culmina em um documento psicológico, ou seja, um laudo, parecer claro e cientificamente embasado. A qualidade da aplicação, da avaliação psicológica está ligada à capacidade de integrar os achados e justificar as conclusões e apresentar recomendações com validade social e consequencial. Cuidado ético deve primar, né, ou seja, pelo sigilo, pela devolução dos resultados, feedback e responsabilidade, pelas consequências da avaliação, especialmente em contexto de alto impacto social. Então, esses conceitos são essenciais para que você trabalhe com a avaliação psicológica padronizada, cientificamente testada, validada e com possibilidades de uma intervenção, mas considerando a ética e primando aí pelo sigilo, cuidando da devolução dos resultados, o feedback e com muita responsabilidade. Excelentes estudos a todos, sucesso total.